Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Irmãos, logo depois da EBD, antes do culto, vários irmãos me procuraram perguntando o que é que eu achei do cordel do pastor Ari. E o que eu achei foi o seguinte, que se o Haddad ouvir esse cordel, ele vai taxar, porque esse cordel é da Shopee, certo? E por isso, para não deixar os irmãos com um cordel assim da Shopee, eu preparei um cordel de verdade, falando num sotaque nordestino de verdade, que é o meu sotaque, certo? Diz assim, título do cordel, A Igreja no Sertão. Vou contar uma história de fé e devoção da igreja lá do sertão, que é luz na escuridão. No Ceará, terra arretada, onde o sol brilha sem dó, a igreja é a morada do povo que vive só. É lá que o cabra macho encontra paz e alento, ora com todo o nervo pela saúde do jumento. A igreja é o refúgio do vaqueiro e do lavrador, que enfrenta o sol e pede chuva com coragem e com fervor. No altar o pastor prega, com Bíblia em cada pedaço, mas quando inventa um cordel, dá dor no espinhaço. Mas culto é um momento de união e de fé, onde o povo se encontra e a esperança se revê. A igreja é fortaleza, é a palavra, e a palavra uma certeza, que enfrenta a escuridão e a dor no coração. E assim vou terminando esse cordel de amor. Vamos agora para a pregação sobre a igreja e seu valor. De nada, viu, pastor? Meus irmãos, estou bem feliz de estar aqui, abrindo a palavra de Deus com vocês. E o título que eu estou dando para esse sermão de hoje é Edificando a Igreja de Cristo. Eu imagino que você já deve ter participado, ou pelo menos conhecido ou interagido com algum tipo de construção. Se sim, se você entende um pouco apenas de construção, você sabe que existem basicamente 3 tipos de pessoas envolvidas num processo de construção. O primeiro é o dono da obra, o proprietário, que é aquele que fornece os recursos, que entra com o dinheiro, entra com aquilo que é preciso para que a construção aconteça. Há também os chefes, os líderes da obra, como o arquiteto, o engenheiro, que providenciam aquilo que é necessário para que o terceiro grupo trabalhe, que são os trabalhadores, os empregados, os pedreiros que vão colocar a mão na massa, botar o tijolo em cima de cada tijolo. Então, uma construção, portanto, meus irmãos, envolve basicamente esses 3 tipos de trabalhadores. E a Bíblia compara a igreja com uma construção. A Bíblia utiliza a imagem de uma edificação para representar a igreja, onde o Senhor Jesus Cristo é a pedra fundamentada, uma pedra fundamental, o ensino dos apóstolos é a coluna. A Bíblia compara a igreja, portanto, em diversos lugares, como uma construção. E eu quero falar, então, sobre isso para vocês nessa noite. E eu quero falar, meus irmãos, sobre o papel que cada um de nós temos na construção, na edificação da igreja. Se a igreja é uma edificação, qual papel você e eu temos nessa construção? Sendo que a igreja é uma construção, há basicamente 3 tipos de papéis envolvidos nela. O papel do proprietário, dos líderes e dos servos. E é isso que é tratado no texto de Efésios, capítulo 4. Eu peço que, por gentileza, você abra aí a sua Bíblia no texto de Efésios 4. E nós vamos ler aqui dos versos 7 a 16. Esse é o texto que eu quero ler e
expor aqui para os irmãos nessa noite. Efésios capítulo 4, versos 7 a 16. Ok? Efésios capítulo 4, de 7 a 16, diz o seguinte: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que havia também descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esse texto importante, esse texto fundamental para a nossa vida como igreja. Nos abençoa, ó Deus, abre a nossa mente, o nosso coração, para receber os diversos desafios que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Pois bem, meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é uma parte que inicia a segunda parte da carta de Paulo aos Efésios, e essa carta ela foi escrita para falar sobre a igreja, para falar sobre o corpo de Cristo. Os primeiros capítulos dessa carta, eles são mais teóricos, falam a respeito de como a igreja faz parte de um plano soberano, de um plano sábio, de um plano que foi executado pela vontade de Deus, de unir judeus e gentios em uma mesma comunidade, que é a comunidade da igreja. A partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo, então, ele vai para uma seção mais prática, uma seção onde ele vai trabalhar a vida prática da igreja do Senhor Jesus Cristo. E o texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, ele traz, então, essa verdade fundamental, que a igreja precisa ser edificada e que, como uma edificação, cada um de nós precisa entender o seu papel. A igreja, ela é uma obra em construção. E como uma obra, a igreja passa por um processo histórico, por um processo de edificação. E nós, então, temos que compreender qual o papel que cada um possui na edificação da igreja. E assim como eu disse anteriormente, a igreja, meus irmãos, ela possui 3 tipos de pessoas ou 3 tipos de papéis envolvidos na sua construção. A igreja possui um proprietário, a igreja possui uma liderança e a igreja possui os servos. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui nesse texto, meus irmãos. Em primeiro lugar, como uma edificação,
a igreja possui um proprietário que é Cristo. O texto aqui nos mostra que Jesus é o dono dessa edificação chamada igreja. Veja que os primeiros versículos aqui mostram que o Senhor Jesus é aquele que fornece os recursos para que a edificação aconteça. Ele diz aqui no verso 7 que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Graça aqui, meus irmãos, refere-se àquilo que o pastor Ari esteve pregando em Romanos, capítulo 12. Graça aqui refere-se a esses dons que o Senhor Jesus Cristo fornece para a sua igreja pela sua graça. Refere-se, portanto, a essas diversas capacitações, aos diversos recursos espirituais que o Senhor Jesus nos dá para que a igreja seja construída. E note que o texto diz que a graça é concedida a cada um de nós, ou seja, cada crente, cada membro do corpo de Cristo recebe graça suficiente para servir na sua igreja. Cada um de nós mostra, meus irmãos, que é sem exceção. Qualquer pessoa ligada a Jesus e qualquer pessoa ligada à igreja do Senhor Jesus Cristo recebe graça para servir na sua igreja. E essa graça, ela é concedida, o texto nos diz, segundo a proporção do dom de Cristo. Paulo aqui repete de forma muito parecida o que ele fala no texto lá em Romanos, onde ele mostra aqui que nem todos recebem a mesma graça. É essa a ideia. Você tem um corpo com muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função. É isso que Paulo diz em Romanos. Aqui, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa com outras palavras, que você tem o Senhor Jesus Cristo fornecendo graça a todos nós, mas nem todos recebem a mesma graça. Existem diferentes dons que são dados para o povo de Deus. É como o dono de uma obra, meus irmãos, que contrata os seus funcionários e fornece, então, para esses funcionários os recursos necessários para que eles trabalhem, onde ele contrata o pintor e fornece a tinta que o pintor precisa para pintar. Ele contrata o pedreiro, ele contrata o eletricista, ele contrata o encanador, ele contrata o engenheiro, e para cada um que ele vai contratando, ele vai fornecendo o que essas pessoas precisam para trabalhar na construção. Assim também acontece na igreja. O Senhor Jesus Cristo, ele nos contrata. O Senhor Jesus Cristo nos chama, nos atrai para o seu povo, nos atrai para o seu corpo. E uma vez que nós estamos ligados ao corpo de Cristo, o Senhor Jesus Cristo vai fornecendo a cada um segundo o seu próprio dom, para que possa servir no meio da igreja. E então, os versos 8 e 9 aqui vão falar então como foi que o Senhor Jesus Cristo forneceu esses recursos. Veja que ele diz aqui que ele faz aqui uma menção de quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui ele está citando um salmo. E a razão aqui dele citar esse salmo, meus irmãos, é para mostrar que o Senhor Jesus Cristo, ele distribuiu esses dons para o seu povo através do seu Espírito. Quando o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus, ele então, ao ser recebido nos céus, derramou o Espírito Santo. Isso é narrado lá no livro de Atos. Você percebe o livro de Atos contando que Jesus ele sobe aos céus e ele então dos céus envia o seu Espírito. E ao enviar o seu Espírito, meus irmãos,
ele mostra que ele foi vitorioso, que a morte não pôde detê-lo, que uma vez que ele morreu, ele ressuscitou e foi exaltado às alturas. Então, é isso que significa que ele levou cativo o cativeiro. O Senhor Jesus Cristo venceu os poderes deste mundo e recebeu toda a autoridade sobre os céus e a terra através da sua obra. E por isso ele adquiriu o direito de ser o dono de nossas vidas. Ele adquiriu o direito de ser toda a autoridade sobre toda a carne que existe neste mundo. O livro de Atos mostra que quando o apóstolo Paulo pregava o evangelho, era isso que ele dizia para as pessoas, que Deus notifica que todos os homens, em todos os lugares, confessem que Jesus é Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo, através da sua obra, ele vence os poderes deste mundo e adquire, então, a autoridade, adquire, então, o direito de ser o dono, o proprietário do seu povo. E aí, no verso 9, ele explica isso. Ele diz que esse mesmo que subiu foi o que antes havia descido às regiões inferiores da terra. Existe, meus irmãos, uma certa dificuldade em interpretar aqui esse texto, mas eu vou poupá-los de toda a discussão que existe nesse texto e dizer que o mais provável é que aqui o apóstolo Paulo está fazendo um contraste muito comum nos seus escritos, dizendo que o mesmo Jesus que subiu foi o Jesus que antes havia descido à terra. Essa ideia aqui de regiões inferiores da terra, no texto original, pode também ser traduzido as regiões inferiores, que é a terra. Então, o texto aqui está dizendo, meus irmãos, é que o Jesus que nós sabemos que hoje está exaltado, ele antes havia se humilhado, e através da sua humilhação, ele realizou a sua obra na sua morte e ressurreição, e foi quando ele foi exaltado, e ao ser exaltado, ele então subiu acima de todos para encher todas as coisas. É isso que ele diz no verso 10. Quando o Senhor Jesus, então, é assunto aos céus e derrama o seu Espírito, meus irmãos, ele nos torna seu povo, ele nos torna o povo do Espírito Santo, o povo que recebe graça para servi-lo, o povo que recebe a devida capacitação em nossos corações, para que possamos viver como parte do povo de Deus e servir como parte do povo de Deus. Portanto, perceba que nesse texto, o apóstolo Paulo demonstra que o primeiro e mais fundamental papel na edificação da igreja é o papel exercido pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele é o dono da obra, ele é o proprietário, ele é aquele que fornece a cada um de nós o que nós precisamos para trabalhar nessa construção. E deixe-me dizer para vocês, meus irmãos, que em todos os anos que eu tenho no ministério, primeiro como missionário, eu fui missionário no Rio Grande do Sul por alguns anos e depois como pastor, e através do contato que eu tenho com diversos outros pastores, eu posso assegurar para vocês que poucas coisas são mais danosas para a vida de uma igreja do que o ter nela pessoas que se veem como donos da igreja. Isso é extremamente danoso quando uma igreja possui uma ou mais pessoas que, por conta do dízimo significante que pagam, ou por conta da antiguidade que eles têm na membresia da igreja,
ou muitas vezes por pura arrogância, por se enxergarem assim, acham que as coisas na igreja precisam ser do jeito que elas querem. Eu lembro quando uma vez a liderança pastoral de uma igreja onde eu fui um dos pastores, ela queria implementar os pequenos grupos na igreja. Sabe esses pequenos grupos que a nossa igreja aqui tem e que já é tão bem sacramentado isso? Então, eu, quando fui missionário, eu levei essa ideia, trabalhei com a liderança para que a gente implementasse os pequenos grupos na igreja. E aí eu lembro que um dos irmãos lá, um desses irmãos que se sentia o dono da igreja, porque a igreja havia começado na garagem da casa dele. Então ele entendia o seguinte: essa igreja começou na garagem da minha casa. Eu sou, portanto, o membro mais antigo dela. Esse pastor aí veio lá do Nordeste. Ele chegou depois, Eu sou o mais antigo aqui. Então, eu tenho o direito de dizer como é que as coisas devem ser e não devem. E aí ele disse o seguinte, que ele não queria que tivesse grupos pequenos na igreja. Pois bem, meus irmãos, discordar dos pastores é algo legítimo. Você tentar dialogar, concordar, dizer, olha, talvez isso aqui não funcione aqui, tudo bem, isso é perfeitamente legítimo. Mas esse irmão, por se sentir proprietário, ele dizia que se a igreja tivesse grupos pequenos, ele não iria. Se a igreja tivesse grupos pequenos, não contasse com a casa dele. E ele passou a tentar convencer outras pessoas na igreja a também não aceitarem terem grupos pequenos na igreja. E ele, então, implementou na igreja um clima terrível. E, meus irmãos, eu poderia aqui entediá-los de diversos exemplos de como é extremamente danoso para a igreja alguém que se enxerga e alguém que muitas vezes a própria igreja percebe como sendo aquele irmão forte, aquele irmão que as coisas têm que ser do jeito dele, que o pastor tem que andar do lado dele, porque se o pastor não for aceito por ele, o pastor sequer continua como pastor da igreja. Acreditem, meus irmãos, isso acontece com muito mais frequência. Talvez vocês aqui, por não passarem por isso no meio dessa igreja, talvez vocês não saibam que isso acontece. Mas eu conheço diversos pastores, pessoas que se formaram comigo e que saíam de suas igrejas, por quê? Porque tinha um irmão ou uma família da igreja que, se o pastor não andasse de acordo com esse irmão ou essa família da igreja, o pastor tinha que sair. E isso é extremamente danoso para uma igreja. Igreja, meus irmãos, só tem um dono. E o dono da igreja não abriu a igreja para que você compre ações, para que você se torne sócio dele. A igreja é algo que só tem um dono, e ele não divide a propriedade da igreja com outros sócios. A gente precisa entender que Jesus é o proprietário da igreja e que nós somos os seus empregados. Jesus, portanto, é o único que tem o direito de determinar como é que as coisas devem ser e como as coisas não devem ser. E ele faz isso como? Ele faz isso através da sua palavra. Através da Bíblia é que o nosso Senhor nos entrega o que nós precisamos para servi-lo, para edificar a igreja. Através dos seus dons e através da sua palavra, nessa conjunção, meus irmãos, como o próprio texto de Efésios 4 vai falar, através do ensino da palavra,
e através do uso dos dons, é que a igreja recebe de Jesus os recursos para que ela cresça, para que ela seja construída. Isso, portanto, significa que a questão nunca pode ser: será que a igreja está do jeito que eu gosto? Essa questão, meus irmãos, não pode ser feita. Será que a igreja está do jeito que eu gosto? A pergunta tem que ser: será que essa igreja se esforça para ser do jeito que Jesus ordena na sua palavra? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta de quem entende que Jesus é o dono. Eu já fui funcionário, meus irmãos, de uma empresa lá em Fortaleza, e eu não podia chegar para a dona da empresa, que eu conhecia, e dizer para ela: olha, a empresa aqui não está do jeito que eu gosto, não. O que você acha? Não pode fazer isso. O que eu poderia era fazer sugestões, era procurar ajudar como um empregado. E isso me conduz, meus irmãos, a um outro ponto aqui, a uma outra questão. A gente precisa entender que a igreja é uma edificação em construção e não uma empresa em expansão. Ou seja, você e eu, aqui, nós somos empregados de Jesus e não seus clientes. Ok? Nós não estamos aqui para recebermos um serviço. Você e eu não estamos aqui para assistir um culto. Você e eu não estamos aqui para sermos servidos como uma empresa faz com os seus clientes. Você e eu não estamos aqui para satisfazermos os nossos interesses, como se a nossa igreja tivesse que ser uma igreja sensível aos interessados. Por quê? Porque essa é a lógica de uma empresa que precisa se expandir. Uma empresa que precisa se expandir precisa, para isso, agradar os seus clientes. Mas a igreja, meus irmãos, não é uma empresa em expansão. A igreja é uma construção, é uma edificação em construção. E isso significa que o seu e o meu papel aqui não é o de cliente, mas o de empregados de Jesus. Nós estamos aqui, meus irmãos, para trabalhar para Jesus, para servirmos a Jesus. Há inúmeras igrejas por aí, meus irmãos, que são empresas em expansão, totalmente interessadas em saber quais são os gostos musicais do povo de hoje, qual a retórica que as pessoas hoje em dia gostam de ouvir de seus palestrantes, quais são os gostos estéticos para a construção e para a cara de uma igreja, e quais são as suas necessidades terapêuticas familiares. E então a igreja se organiza para alcançar esse público-alvo, para alcançar os interessados. E isso é a lógica de uma empresa que precisa se expandir. Mas a igreja não é uma empresa em expansão. A igreja é uma edificação em construção. Por isso, vamos entender que o seu e o meu papel aqui é de empregados de Jesus. Ele é o proprietário. Ele é o dono. Tudo o que nós fazemos aqui, nós fazemos para Ele e por causa dele. Você e essa igreja não existe por causa de você, certo? Lembre-se disso. De Deus,
Jesus é o centro, mas de Jesus, Jesus é o centro. Entende? Não é você. Você e eu não estamos aqui para que Jesus forneça os recursos para servir você. Você e eu estamos aqui para que, através dos dons, através dos recursos da palavra de Deus fornecidos por Jesus, nós possamos servi-lo. E é isso que nós mais precisamos. Por isso, meus irmãos, deixe-me dar aqui rapidamente 2 conselhos. Primeiro, jamais admitam que haja nessa igreja pessoas que se comportam como proprietários. Jamais, meus irmãos. Vai ter gente que vai chegar aqui e que vai pensar assim. Algum dia vai ter uma pessoa que vai estacionar o seu Porsche ali fora. E ele vai chegar aqui achando que rapidamente ele vai se tornar um diácono, talvez. Alguém que, numa reunião, se a sua palavra não for aceita, ele ameaça de tirar o dízimo, então todo mundo vai ter que fazer o que ele tem pensado. Meus irmãos, não deixem isso acontecer. Se essa igreja um dia tiver dono, o real dono dela cai fora. É isso que o livro de Apocalipse fala. Ok? Jesus não divide ser dono da sua igreja com ninguém. Não permitam, jamais, que essa igreja tenha dono. E um segundo conselho, também jamais permita ser um cliente da igreja. Seja servo. Não consuma a sua igreja. Construa a sua igreja. Em segundo lugar, meus irmãos, a igreja, como uma edificação, ela também possui uma liderança. Veja que a partir do verso 11, o apóstolo Paulo agora vai citar diversos dons que são relacionados à liderança da igreja. Ele fala que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eu não vou me estender tanto aqui, porque o pastor Ari já trabalhou muito bem aquele texto de Romanos 12 que fala dos dons. Os apóstolos aqui referem-se àqueles que foram diretamente escolhidos por Jesus, que eram testemunhas oculares da sua ressurreição e que, por conta desse critério de serem testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, naturalmente, meus irmãos, nós não temos apóstolos hoje, muito embora muita gente queira ter esse título, mas como diz o querido reverendo Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Ou seja, não é que você tem que matar quem se diz apóstolo, tá? Mas que os apóstolos bons, infelizmente, já morreram. Ele fala aqui também de profetas. Profetas, meus irmãos, eram esse grupo usado por Deus para transmitir a palavra de Deus, muitas vezes revelada pelo Senhor. Esse grupo, meus irmãos, eu gosto de falar como João Calvino, nós não temos encontrado profetas nos dias de hoje, mas também muita gente gosta de querer ser profeta. Eu lembro, quando eu estava lá em Fortaleza, e aí eu trabalhava numa livraria evangélica, e aí chegou um rapaz para mim, e ele olhou para mim, apontou o dedo, aí eu pensei, estou igual o pastor Ari, me segurando, ou é isso ou é um assaltante. Aí ele chegou e disse o seguinte: daqui 3 meses, Deus vai te colocar no ombro e te levar para longe daqui. Daqui 3 meses, Deus vai te colocar na palma de sua mão e vai te soprar para longe daqui. E aí, eu peguei ali o calendário, quando eu olhei, 3 meses depois, eu iria casar e eu ia para a lua de mel.
Aí ele disse o seguinte: você vai para a obra de Deus, e quando o profeta de Deus fala, se cumpre. Aí eu pensei, rapaz, qual será a obra que Deus quer que eu realize nessa lua de mel, né? Mas, enfim, tem muita gente por aí, meus irmãos, que acha que é profeta. Mas eu concordo com João Calvino que nós não temos visto profetas nos nossos dias. Mas então ele cita aqui os evangelistas. A palavra evangelista basicamente significa um anunciador do evangelho. Duas pessoas no Novo Testamento são chamados de evangelistas, Filipe e Timóteo. E eles eram, então, pessoas que faziam um trabalho dos apóstolos sem serem apóstolos. Eles eram aquelas pessoas responsáveis por cuidar das igrejas, por evangelizar, por plantar igrejas, muito semelhante, meus irmãos, com o que nós chamamos hoje de missionários. E ele fala aqui de pastores e mestres. A construção aqui grega dessa expressão pastores e mestres indica que pastores são um subgrupo dos mestres. Ou seja, Paulo fala assim porque ele entende que a função primordial de um pastor é ensinar, é ser um mestre. E é por isso que ele fala do pastor como um mestre. Mas perceba, meus irmãos, que todos esses cargos, ofícios ou dons mencionados aqui, eles possuem uma coisa em comum. Todos eles trabalham com o ensino. Todos eles trabalham com a propagação do evangelho, com a propagação da palavra de Deus. Isso porque o propósito da liderança da igreja é descrito aqui no verso 12. O propósito da liderança é aperfeiçoar os santos, é dar para o povo de Deus o que o povo de Deus precisa para ir crescendo. Veja que é isso que Paulo diz no verso 12. Para que nós desempenhamos o nosso serviço, para que a gente ajude na construção da igreja, nós recebemos, então, o ensino e a orientação para isso através de líderes. É como uma construção que tem ali o engenheiro, que faz os cálculos devidos, né? Ele trabalha, então, durante o dia fazendo os cálculos e durante a noite trabalha de Uber, porque ele mora no Brasil. Mas o engenheiro faz isso, o arquiteto faz isso, de liderar, de dar o que o povo ali precisa, os trabalhadores precisam para construir. E aí você percebe que o apóstolo Paulo, no verso 13, diz que essa construção ela vai acontecer até que o Senhor Jesus Cristo volte. Ele diz até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. De acordo com os escritos do apóstolo Paulo, meus irmãos, isso daqui se refere à vinda de Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo vier, nós o conheceremos como Ele nos conhece. Quando o Senhor Jesus Cristo vier, é que será revelado o nosso estado perfeito. Então, aqui o apóstolo Paulo mostra que a igreja é uma edificação que só vai ficar pronta quando Jesus vier. E que, por isso, até que Jesus Cristo volte, você vai precisar de alguém ensinando você. Que não haverá nenhum momento na história do povo de Deus em que o povo de Deus não precisará mais de pastores, de evangelistas, de pessoas que os ensinem a servir a Deus. A instituição do pastorado, meus irmãos, ela não é uma instituição com data de validade. Você nunca deixará de precisar de um pastor, mesmo que você um dia se torne pastor. Nunca você vai deixar
de precisar de um pastor. Eu, como pastor, preciso ser pastoreado, tanto pelos meus colegas pastores, quanto por pastores experientes que eu me aconselho com eles, como é o caso do pastor Cleiton Gadelha. Digo a vocês que se não fosse o pastor Cleiton Gadelha, eu teria cometido muito mais tolices como um pastor. Porque todo crente precisa de pastor. Até que Jesus Cristo volte, meus irmãos, você nunca vai dizer: aprendi o suficiente, sou maduro o suficiente, não preciso de pastor, não preciso de professor de EBD, não preciso ir para a escola dominical. Eu me lembro da história de um teólogo norte-americano chamado John Whitcomb. Alguns de vocês devem conhecer. E o John Whitcomb, meus irmãos, é uma das grandes mentes teológicas do século XX. E ele não era o pastor da sua igreja. Ele não era pastor. E um dia, estava numa sala de escola bíblica dominical, e o John Whitcomb era aluno nessa sala de escola dominical. E aí um irmão fez uma pergunta, e o pastor disse que não sabia a resposta. E perguntou se o doutor John Whitcomb sabia a resposta. Meus irmãos, ele pegou o microfone e, antes de responder, ele gastou bons minutos do seu tempo agradecendo o que ele já tinha aprendido com o seu pastor. Para mostrar, meus irmãos, que você pode ser doutor, você pode ser mestre, você pode ser o cara da teologia, você ainda vai precisar de um pastor. Até que Jesus Cristo volte. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, para que serve um pastor. Pastor não é o faz tudo da igreja, pastor não é fiscal, pastor não é juiz de pequenas causas. Pastor, meus irmãos, é responsável por fazer crentes crescerem e saberem servir. O pastor é o responsável por orientar biblicamente uma congregação, por meio da pregação, do ensino, do conselho, por meio de administrar a igreja, dando à igreja os caminhos para que ela cresça biblicamente. É engraçado, o pastor Ari falou aqui na escola dominical que alguém disse para ele que ele estava inventando moda, né? Foi com esse curso da Igreja Não, foi, né? Com a reunião de membros, isso. E, meus irmãos, isso que eu entendo a ideia da brincadeira, mas isso não é moda. Você conduzir a igreja a ser um ambiente em que as pessoas servem mais umas às outras, em que as pessoas aprendem mais sobre o serviço, sobre o crescimento, onde um irmão ajuda um outro irmão, onde você entende mais a respeito de como a igreja cresce, de como a igreja serve, de como a igreja vive neste mundo. Isso é moda desde que o Senhor Jesus Cristo derramou o seu Espírito aqui nesse mundo. Então, eu estou falando isso para trazer aqui, meus irmãos, uma palavra de encorajamento para vocês. Há inúmeras igrejas que gostariam de ter nas suas igrejas, há inúmeros crentes, que gostariam de ter nas suas igrejas um pastor apenas que tivesse interesse em orientar a igreja biblicamente. Eu não sei se os irmãos sabem, mas volta e meia eu abro uma caixinha de perguntas no meu Instagram. E aí volta e meia aparece uma pergunta assim: pastor, a minha esposa me traiu e eu não sei como lidar com isso. Devo perdoar? E aí, obviamente, eu não compartilho, vou no direct do irmão e digo: irmão,
você precisa procurar o seu pastor. E ele diz: pastor, na minha igreja os pastores não fazem isso. Na minha igreja, os pastores não ensinam a Bíblia para a gente. Às vezes a pessoa diz: como é que eu sei se eu devo ir para o ministério, se eu devo ser pastor? Eu digo: procure seu pastor. Não, mas o meu pastor não tem interesse nisso, não. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, eu não já recebi mensagens do tipo: pastor, muito obrigado pelas suas aulas na internet, porque aqui na minha igreja e na minha cidade não tem ninguém que ensine. Meus queridos, a sua igreja, a Igreja Batista Calvário, possui 3 pastores com o coração disposto a orientá-los, outros líderes sendo treinados, diversos professores e professoras qualificados. Essa igreja, eu digo para vocês, ela é um paraíso para quem quer crescer biblicamente, meus irmãos. É uma igreja ótima para quem quer aprender sobre o que a palavra de Deus ensina, o livro de Josué ensina, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, sobre o que é que Romanos ensina, o que é que Neemias ensina. Essa é uma igreja maravilhosa para isso, meus irmãos. E por isso, eu quero encorajá-los a continuar investindo na produção de uma liderança sólida e bíblica nessa igreja. Apoiem e valorizem sempre que seus pastores e os líderes dessa igreja trabalharem para orientá-los mais e melhor, segundo a palavra de Deus. Sintam-se pastoreados quando os seus pastores orientá-los segundo a palavra. E por fim, meus irmãos, vou ser mais rápido aqui no último ponto. A igreja, como uma edificação, ela também possui os seus servos, os seus trabalhadores. Veja que agora, no verso 15, o apóstolo Paulo vai mudar o foco. Ele diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Seguindo que verdade, meus irmãos? Em amor. A verdade é ensinada pelos líderes, pelos evangelistas, pastores e mestres. Cresçamos, vamos continuar crescendo e promovendo o crescimento. E aqui eu me lembro de uma história onde alguém chegou uma história fictícia, né? Alguém chegou numa construção, aí perguntou para um rapaz: o que você está fazendo? Aí ele disse: eu estou carregando esses tijolos para construir aquela parede ali. E aí ele olhou para outro rapaz e disse: o que você está fazendo? Aí ele disse: eu estou contribuindo para a construção de uma grande catedral. Essa história mostra, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo fala aqui, de você entender o seu papel na igreja na perspectiva correta, onde na igreja você não está aqui apenas para fazer aquilo que você deve fazer como uma obrigação religiosa. Na igreja você está aqui para servir e trabalhar na construção do corpo de Cristo, na construção da igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui utiliza agora a imagem de um corpo. E a razão pela qual ele utiliza a imagem do corpo, meus irmãos, é porque esse serviço que deve ser feito na igreja, ele precisa ser feito quando os crentes estão juntos. Veja que ele faz isso, que o corpo precisa estar bem ajustado. As pessoas, cada parte do corpo precisa auxiliar uma outra. É uma cooperação de cada parte. E é assim que a edificação, então, vai acontecendo. Portanto, perceba que depois de falar de Jesus como proprietário, dos líderes da igreja, agora o apóstolo Paulo mostra que você também tem um papel. Você recebe o dom do Senhor Jesus Cristo
você recebe as devidas orientações da sua liderança, e agora você trabalha, e agora você serve, e agora você promove o crescimento um do outro. E aqui eu preciso retomar aquilo que eu falei antes, meus irmãos, que a igreja não é uma empresa em expansão, mas uma edificação em construção. E é por isso que o seu e o meu papel aqui não é de consumidores, mas de empregados. É importante destacar isso, porque nós somos muito contaminados pelo espírito do nosso tempo, que é o espírito do consumo. O espírito onde a gente pensa que domingo após domingo nós vamos ao culto, ouvimos uma boa música, ouvimos um bom sermão, recebemos uma boa dose de ânimo para a nossa semana, damos ou recebemos para os nossos filhos uma boa salinha climatizada para que eles possam aprender a Bíblia, e aí então no final do culto, termina o culto, você pega ali sua esposa, seus filhos, e você vai embora. E assim terminou o seu consumo da igreja. A outra opção, meus irmãos, é a de vestir a camisa da igreja. É a de parar e pensar, como que eu sirvo nessa igreja? Qual é o meu papel no serviço dessa igreja? E deixe-me dar aqui um conselho muito importante para a sua vida. Escute isso aqui, certo? Eu sei que o sermão já está indo meio longo, que você já está pensando na janta. Então, volte aqui, escute isso aqui que eu vou lhe dizer. Sabe qual é a melhor forma de você servir na sua igreja? É estando junto dos irmãos. Sabiam disso? A melhor forma de servir numa igreja é estando junto com os irmãos. É isso que diz em Atos 2, meus irmãos, que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Se alguém tinha necessidade, eles vendiam e iam repartindo. Não existe forma, meus irmãos, não existe mistério aqui. Você quer servir na sua igreja? Chegue junto dos irmãos. Toda igreja tem aquele grupo que a gente sabe que é o grupo com quem a gente pode contar. É ou não é, pastorinho? E como é que a gente mede isso? Sabe como é que, geralmente, os pastores e a liderança medem quem é aquele grupo da igreja com quem a gente pode contar? Quando a igreja precisa de algum serviço, alguma coisa, com quem que a gente pode contar? A gente mede, meus irmãos, através das pessoas que estão sempre frequentando os momentos em que a igreja se reúne. São aquelas figurinhas carimbadas, todo GP. O cara e a mulher só falta se ele realmente não pode ir. Ele está lá. Todo dia da família, ele está lá. Ele quer estar lá. É BD, ele está lá. Culto, ele está lá. E eu digo, meus irmãos, eu já não fui pastor. Eu sei o que é que você sente. Quando chega a hora do GP, e você pensa assim, rapaz, hoje não. Eu sei quando chega o domingo com aquela chuvinha, e você sente aquela tentação, se eu pudesse eu não ia para o culto hoje. Eu sei porque eu já não fui pastor. Hoje, como pastor, eu sou pago para estar na igreja. Mas eu sei o que é não ser pago para estar na igreja. Certo? E por isso eu digo, a forma como os pastores geralmente sabem
quem são os irmãos na igreja com quem eles podem realmente contar. Os irmãos que estão sempre crescendo, avançando, os irmãos que são a cara da igreja. A forma como eles medem isso é quando eles percebem que quando a igreja se junta, eles estão lá. Eles preferem estarem lá. Eles preferem estar lá com sono, dormindo, na hora da pregação. Mas ele quer estar lá. E não em casa. Ele precisa estar com os irmãos, ele precisa estar juntos. No inglês, meus irmãos, ninguém fala assim, eu vou assistir um culto. No inglês, o povo lá chama culto de service. É serviço. Culto é lugar para serviço. E é por isso que a gente precisa estar junto. Porque quando você está junto dos irmãos, é que você sabe o que é que você precisa orar por ele, qual a necessidade que os irmãos têm, como é que você faz um irmão rir, qual o tipo de piada que o irmão gosta, qual o tipo de comida que cada um de nós gosta. E isso vai amarrando os nossos laços, isso vai fazendo com que a gente cresça como igreja. Mas se você não está junto, se você é daqueles que começa o culto, você está aqui, termina o culto, você sai fora, não participa da vida da igreja, não está junto dos irmãos, não compartilha do dia da família, do GP, da EBD, não está lá na sua sala da EBD, não está junto. Eu garanto a você, você vai continuar um neném na sua fé. Um neném, você não vai progredir. Até que Jesus Cristo volte, meus irmãos, a gente tem que estar junto com os irmãos. Então, olhe para a sua igreja. Saia daqui essa noite. Olhe para a sua igreja e pense o seguinte: estamos juntos. Esteja junto dos seus irmãos, meus irmãos. Promova essa ligação para o crescimento do povo. Nós vimos então que a igreja é uma edificação, Cristo é o seu proprietário, que estabeleceu uma liderança para nos orientar a desempenhar bem o nosso serviço quando estamos juntos. Amém? Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado por esse texto, inspirado pelo Teu Espírito, que corrige, ó Deus, as nossas fraquezas. Eu rogo a Ti, ó Deus, por aqueles homens e mulheres que estão aqui nessa noite e que olharam, ó Deus, e ouviram tudo isso que foi falado e se alegraram, Senhor, porque vestiram a camisa do Teu povo. Eu rogo a Ti, ó Deus, que o Senhor continue dando crescimento, dando, ó Deus, porção dobrada do Teu Espírito, continue enchendo-os, Senhor, com a Tua verdade, através do Teu Espírito. Mas eu te peço também, ó Deus, eu te rogo também, por aqueles que estão aqui nessa noite e têm andado em letargia espiritual, por aqueles, ó Deus, que estão desanimados por alguma razão talvez machucados, com algum trauma, ó Deus, do seu passado. Eu rogo a Ti, ó Deus, que o Senhor restaure o ânimo destes, Senhor. Ajuda-os a perceberem a largura, a profundidade, ó Deus, a grandeza dessa obra que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo, ó Deus, um povo falho, é um povo redimido, que busca ter suas vidas transformadas. É uma comunidade, ó Deus, onde nós pedimos perdão e somos perdoados. Uma comunidade onde ouvimos, ó Deus, a Tua palavra e temos cada dia, ó Deus, uma pedrinha colocada na construção da nossa maturidade. Eu rogo a Ti, Senhor, enche esse povo aqui presente de ânimo, de sede pelo serviço, ó Deus.
Derruba as barreiras que existem na mente e no coração de muitos, que impede-os, ó Deus, de estarem juntos dos irmãos. Nos dá, ó Deus, a mesma visão que o teu filho tem da tua igreja. Pois se ele se entregou pela tua igreja, nos dá essa visão de nos entregarmos à nossa igreja, Senhor. É o que nós pedimos, no nome precioso do teu amado Filho, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.